São 2 jogadores a menos ali no meio de campo e isso pode prejudicar o Atlético. Especialmente no segundo tempo, né? Um primeiro tempo bem pró-Atlético, um segundo mais pró-Juventude. Vamos para o Corinthians também, uma noite também marcada por estreias e por uma vitória contra o Criciúma. A crise não foi embora não, mas o Corinthians ganhou um fôlegozinho, né? Nessa briga para fugir do rebaixamento. Novos começos trazem esperança. A vibração de fim de campeonato na 17ª rodada e com o time ainda no Z4 mostra o quanto o Corinthians precisava desse recomeço. Muito feliz por los jugadores, porque están haciendo un esfuerzo enorme, ya sea de entrenar, de salir de esta situación, y también estoy feliz por el público porque necesitábamos un triunfo. Este es un gran club, tiene que estar allá arriba. Foi o primeiro jogo do Ramon Dias no comando do time. Contra o Criciúma, deu para ver como ele e seu filho e auxiliar Emiliano trabalham em sintonia. Parecem ser uma só pessoa e trabalharam para arrumar o time. Creo que la actitud del equipo fue completamente diferente a cuando jugó con Vasco. Y el fútbol de hoy es diferente, con dinámica, con presión, con actitud. Com a postura mais agressiva, o Corinthians apertou o Criciúma e assim criava chances de perigo. Para isso, o time contou com Alex Santana, que mal chegou e já foi titular no meio-campo. Só que as coisas não mudam de uma hora para outra. O Corinthians ainda errou bastante. Perdeu chances na cara do gol e só não sofreu mais na defesa porque rolou a estreia de um goleiro cheio de energia. A primeira defesa do Hugo Souza com a camisa 1 do Corinthians foi uma defesaça. Ele salvou a equipe pelo menos mais 2 vezes. Eu fico feliz. Cada defesa que eu faço para ajudar a equipe, eu fico feliz porque eu estou ajudando, eu estou fazendo meu papel, estou cumprindo meu papel. Hugo só não conseguiu evitar o gol quando o inesperado entrou no caminho. O chute do Claudinho desviou no calcanhar direito do Kaká e aí foi indefensável. Claudinho abre o placar nesse confronto direto tenso na metade de baixo da tabela de classificação, chutando. A torcida chegou a sentir ali que o roteiro das 8 derrotas na competição ia se repetir. Mas essa era uma noite de novidades para o Corinthians. A equipe ainda não tinha conseguido virar um jogo no Brasileirão. Com Ramon Dias, essa marca negativa caiu e a equipe chegou à 3ª vitória na competição. Para chegar à virada, o Corinthians confiou no maior artilheiro da história da Arena. Wesley tocou de calcanhar para o Hugo, que chegou na linha de fundo e mandou para o Romero marcar o 33º gol dele no estádio. De primeira, no contrapé do goleiro, bola para o fundo do gol! E numa cobrança curta de escanteio, Coronado recebeu e cruzou perfeito para o Kaká se redimir. Quem foi vilão no primeiro gol do jogo passa a ser herói, assim é o futebol. É muito trabalho, é fruto de muito trabalho, eu estou me dedicando bastante, estou me cuidando. Todo mérito de los jugadores, fueron ellos los protagonistas. Saben en la situación que estamos, lo que hablamos lo respetaron muy bien. Con agresividad, con ritmo, con algunos errores, pero vamos a trabajar y vamos a seguir corrigiendo. O time parecia mais do que só aliviado com a vitória. Com novo comando, novos jogadores e o apoio irrestrito da torcida, o Corinthians mostrou vontade de sonhar um pouquinho mais alto. É o que os torcedores esperam que aconteça, inclusive, né? Com novidades, inclusive, recém-chegadas já no time titular. A gente teve o Hugo Souza ontem no gol, já vimos aí nas imagens, né, da reportagem sobre a partida, e o Alex Santana também, que vinha da reserva do Atlético Paranaense, já começando a partida, Moreno. Mostra muito da urgência, né, da necessidade, das necessidades que o Corinthians tinha, né? A gente viu o Hugo conseguindo fazer uma boa partida, já sendo importante. O mais importante de tudo ontem era vencer. Como seria em termos de desempenho, não tinha ganhar feio ontem. Exatamente. O importante era vencer pela necessidade do Corinthians na tabela, por ser um jogo contra uma equipe que dá pra gente dizer que é um adversário direto com relação ao objetivo dentro do Campeonato Brasileiro. Criciúma também é uma equipe que a gente imagina brigando na parte de baixo. Então, o mais importante, o Corinthians conseguiu fazer, o time não se perder em campo depois de sair atrás.
E aí, é muito simbólico também você ter um Hugo chegando, já sendo importante numa posição muito simbólica para o Corinthians, e que o Corinthians carecia do Hugo chegar e ter uma grande atuação, passar, de certa forma, uma confiança para o torcedor. E o Alex Santana também é um jogador que, assim, confesso que eu gosto muito do Bidon. E quando eu olhei a contratação... Mas entrou na vaga do Bidon direto. Quando eu vi a contratação do Alex Santana, eu olhei e falei assim, será que é isso que o Corinthians precisa e tal? Mas talvez a questão da experiência nesse momento possa ser importante para o Corinthians. Mas eu também não gostaria que isso fizesse com que o garoto perdesse espaço. Porque é um jogador que tem muita qualidade, que tem muito potencial e precisa ser desenvolvido. Ritmo de desenvolvimento, né? Exatamente. Mas é fato que o momento não é muito propício. Mas o mais importante para o Corinthians ontem era conseguir arrancar essa vitória. Acabou sendo de virada, com sofrimento. Mas o mais importante para o Corinthians era conseguir somar esses 3 pontos. Com o Kaká se redimindo, Luiz Teixeira. Eu vi muita gente falando ontem sobre uma questão de ele não tem sorte ou ele tem sorte, né? São 8 gols com a camisa do Corinthians, 5 a favor e 3 contra, mas o que eu percebo nos gols que ele acaba cometendo contra é mais uma falha de movimento técnico, né? De um problema de posicionamento que não é um problema individual, acaba sendo um problema coletivo, porque é o posicionamento dos defensores. Nesse caso aí, foi uma tentativa de finalização do Claudinho e você vê que a bola ainda faz o movimento circular para fora, mas é uma falha de movimento técnico. O Kaká abre as pernas para fazer o corte. O Hugo está completamente inteiro na bola até a bola desviar e entrar no gol. Mas, enfim, depois ele acaba se redimindo porque ele é muito bom na bola aérea, principalmente na ofensiva. Você vê que ele sai da marcação do adversário e consegue cabecear sozinho. Sobre as estreias, Mari, destaque para a estreia do Hugo, principalmente por um ponto que o Corinthians vinha sofrendo muito. A gente fala daquele jogador que tem os gols importantes, quando o time está perdendo ou quando o time está empatando, ele faz o gol do empate ou o gol da vitória, e o goleiro das defesas importantes também. A primeira que ele faz, a queima-roupa, que é essa daí, é a defesa do 0-0. Depois, ele faz 3 grandes defesas no jogo. Depois, a segunda que ele faz, está 1-0 para o Criciúma. Se sai o segundo gol, do jeito frágil que o Corinthians tinha no Campeonato Brasileiro, de não conseguir reagir, seria mais uma derrota sendo sacramentada jogando na Neoquímica Arena. E depois, ele ainda consegue, no 1-1, fazer uma outra defesa muito importante. Então, destaque para a frieza, não se abateu mesmo a bola tendo sido desviada, porque ele estava inteiro no lance do gol marcado do Criciúma, e depois ele conseguiu segurar as pontas. A gente está vendo pelo menos mais 2 defesas importantes do Hugo. E sobre o Alex Santana é um jogador que no Atlético Paranaense ele ganhou muito destaque, teve uma passagem pelo Botafogo também, né, mas foi titular absoluto no Atlético Paranaense até ter problemas no joelho. Isso fez com que ele perdesse um pouco de ritmo e fosse pro banco. Era uma aposta do scout da diretoria do Corinthians. Eu enxerguei com algumas dúvidas, principalmente pelo tempo do contrato. Um jogador que teve problema no joelho assinar um contrato por 3 anos e meio, até o fim de 2027, mas pelo recorte do jogo de ontem, que é a avaliação que a gente pode ter do Alex com a camisa do Corinthians. Achei que ele foi muito bem, muito seguro, trouxe para o meio de campo uma questão de experiência que o Pedro citou muito bem. O Bidon vinha sendo aproveitado nessa segunda função do meio de campo, mas nas categorias de base ele é mais um terceiro homem do meio de campo, ele joga mais na questão da criação, ele não tem tanta força física assim para destruir e estava sendo obrigado a jogar naquela função, porque o Fausto Vera não vinha jogando, o Ranieri precisava de um parceiro no meio de campo e o Bidon teve que ser improvisado e até um pouco sacrificado para o Garro ser o armador do time. Ontem o Corinthians melhora com a entrada do Coronado no segundo tempo também, passando a jogar com 2 meias e sacando o Wesley. Ontem não fez mais uma boa partida, mas foi amparado pelo Ramon Dias na saída de campo. Mas, para resumir, acho que foi uma partida do jeito que o corintiano gosta. O Corinthians conseguiu a primeira virada no campeonato, a terceira vitória em casa, mas principalmente o que mais valeu no jogo de ontem foram os 3 pontos. O desenvolvimento do time é um processo com o novo treinador agora. Ontem não foi um grande jogo do Corinthians. O Corinthians jogou muito próximo daquilo que vinha jogando nas últimas partidas, mas contou com 2 estreias importantes. A do Hugo salvando em pelo menos 3 oportunidades, o que poderia mudar completamente o resultado do jogo. E o Alex um pouco mais seguro no meio de campo. E o Kaká conseguindo se redimir depois da bola desviada nele no gol do Criciúma. Foi mais importante pelos 3 pontos e manter o Corinthians vivo em busca do grande objetivo do time no ano, que é permanecer na Série A.
Não cair, né? Kaká se redimindo 2 vezes, né? Uma dentro de campo e a outra fora, né? Porque na zona mista falou umas besteiras ali para a imprensa, depois foi para a rede social e logo pediu desculpas, se arrependeu, estava de cabeça quente, enfim. Só para contextualizar rapidinho, Mari, ele fala diretamente à imprensa, mas aqui, acho que no Rio de Janeiro também, mas aqui em São Paulo a gente vive um fenômeno também da cobertura segmentada dos clubes, né? E geralmente quando tem uma cobertura segmentada dos clubes, os assuntos são mais direcionados e o Kaká acabou sendo alvo de críticas nos últimos meses por essa questão de faz o gol, mas acaba fazendo gol contra, questão de posicionamento, de falhas individuais. Então foi uma forma de desabafo, e aí eu não estou dizendo se está certo ou está errado, eu achei a postura ruim, mas é uma avaliação individual minha. Mas foi direcionada a essas críticas individuais que ele tem de alguns setoristas ou de mídias segmentadas que ele acabou explanando e por isso que ele fez o pedido de desculpas, né? Porque o primeiro desabafo foi para o Plácido Bercy, nosso repórter que estava na transmissão de ontem, depois na sequência ele vai na zona mista e fala de novo, ele repete, ele é até segurado pelo Vinícius, assessor de imprensa do Corinthians, mas desabafa e depois na rede social acaba pedindo desculpa. É porque nos últimos tempos virou uma moda você generalizar as coisas, né? É culpa da imprensa, é culpa da mídia, mas quem? A imprensa, né? Exato, você está trazendo um recorte, mas assim, por isso enfim, que eu estou eu não sei como essa recorte. crítica foi feita, mas se foi ao fato dele estar neste momento mais marcado pelos gols contra que faz, se ela foi respeitosa, não justifica. Não, mas é pelo desenvolvimento também, pelas falhas individuais, então tá. no desenvolvimento do time, especificamente ele com o Félix. Então tá, vamos rapidinho passar lá no nosso GE antes de eu botar a Ana Flávia na conversa, que ela tá na porta do Ninho do Urubu e vai trazer as últimas do Gabigol, em que voltou a ficar suspenso. Antes, rapidinho, vamos lá no GE. Globo, trazendo uma movimentação do Corinthians no mercado da bola, que deu tempo de rolar, outros clubes tinham interesse também, tá? Outros clubes brasileiros e de Série A. O Corinthians anunciou a contratação do zagueiro André Ramalho. Ele tem 32 anos, assinou com o Timão até o fim de 2026. Chega do PSV, tá? Chega para ser titular, tá? A informação do scout do Corinthians, Perfeito. Chega para ser titular. Então tá aí. Essa é a novidade que o Corinthians traz para a zaga, né? Nessa janela. Agora sim, vamos colocar a Ana Flávia na conta.